Olá, eu sou Leila Andrade, corretora de imóveis apaixonada por casa de alto padrão. Recentemente impactada com quão maravilhoso é comprar e rentabilizar no mercado americano. E hoje vamos bater um papo muito legal com Sérgio Valentins, Paulo Iocanã, que vai te ajudar em todo o processo. Na verdade, eles vieram para me ajudar em todo o processo. Sérgio, Paulo, recentemente tivemos aqui a primeira reunião, né? Vocês me ajudaram, eu fui conhecer o mercado que eu sou apaixonada para passear, que foi Orlando, na Flórida. E quando conversei com vocês, que falaram um pouco sobre a rentabilidade que dá. Sabe, tio Patinhas, que as cifras crescem nos olhos, os olhos brilharam. E eu cheguei lá com um desejo gigante de ter um mercado para vender, mas na primeira visita eu fui conquistada a querer ter para mim, para curtir, passar férias e rentabilizar. E eu sei que vocês têm recebido muitos clientes, principalmente nessa fase de economia, que muito está se falando na necessidade de diversificar e proteger patrimônio. Como tem sido com vocês aqui? Então, Leila, o que acontece é que realmente existe uma necessidade grande, a cidade vem no meio do ano para cá, aumentando cada vez mais a necessidade de procurar diversificação patrimonial, e as pessoas vêm abrindo contas no exterior, né, através de contas de investimento, ou abrindo empresas para adquirirem patrimônio lá no exterior, que é o que a gente ajuda, para o Consulting faz, Paulo, eu e o nosso time de colaboradores, juntamente com toda a equipe. O que as pessoas têm hoje buscado mais? Segurança. Mais do que segurança, o segundo ponto que elas têm buscado é rentabilidade. Além da rentabilidade, é o terceiro ponto, é liquidez. Embora nós tenhamos o mercado imobiliário brasileiro, que é maravilhoso, um mercado ímpar, perto de muitos mercados, é muito bom, um mercado bem diversificado, mas o mercado de liquidez nos Estados Unidos é um negócio fora do comum. Fora do comum. E falando assim de rentabilidade de aluguéis de curta temporada, né? Você tem de longa temporada, claro, você tem um aluguel anual, né? Você tem contratos de 2, 3, 4, 5 anos, um ano. É um rendimento ainda superior ao que o mercado conservador paga lá na área de investimentos. Mas o mercado short term, ou seja, o mercado de temporada, é um negócio assombroso. E as pessoas têm buscado isso, têm buscado essas alternativas, sabe, Lena? Você tá sorrindo, não é, Sérgio? Tem vivenciado isso, eu saí de lá sorrindo também. Confesso a você que eu já disse ao meu marido que vou vender a Casa de Bananeiras, que vou vender tudo aqui, que agora eu quero rentabilizar lá. Não, é incrível. Eu cheguei, assim, bem contagiada, bem encantada, assim, realmente com vontade de pegar a minha lista quente, as pessoas que realmente eu quero bem, as pessoas que realmente eu gosto, porque eu sei que eu estou mostrando algo rentável, algo palpável. E conhecendo a fundo lá, a gente vai muito além. O mercado brasileiro considera hoje que um aluguel de 0,5% é considerado um bom aluguel. Vamos falar do que eu trabalho, uma casa alto padrão. 2 milhões, a média que se aluga é 12 mil reais. Então, bem inferior a 0,5%. Né? Então, quando a gente chega lá, que a gente vê os investimentos, como são feitos, e chega a rentabilizar, como você falou, 1,5 ao mês, a gente quer isso para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que a gente olha no olho, para aquelas pessoas que a gente quer bem, porque realmente é um mercado encantador. Além da possibilidade de você ganhar em dólar, ter essa rentabilidade ainda tem a valorização do imóvel, não é verdade? Não, é incrível. Olha, falando da Flórida, né? Colocamos Miami, colocamos Tampa, colocamos Key West e outros lugares, mas Orlando, Kissimmee e Davenport, inclusive, essas duas regiões, principalmente Orlando e Kissimmee, nós estamos falando de 5 parques básicos dentro de Kissimmee. Que nós estamos falando de todos os parques da Disney, mais Disney Springs. Aí nós vamos colocar Orlando, Universal
a SeaWorld, você vai colocar outros parques que tem, mais a Doutor International Drive. Se formos colocar o entretenimento, você não consegue em 10 dias fazer perfeitamente todos esses parques. A Disney, antes da pandemia, Disney quando recebeu, mas assim, o mercado de Orlando e Kissimmee receberam 70 milhões de turistas antes da pandemia. Pós-pandemia, está sendo o maior tumulto. Não se mensura ainda a quantidade de pessoas, mas ultrapassou já. O que se coloca sobre isso? Nós vamos colocar uma estimativa de 90 milhões de pessoas entrando e saindo, né, em um ano dentro de 2 cidades. Vamos sintetizar em uma só. Vamos colocar Orlando num todo, né? E você colocando a quantidade de turistas que entram e saem, o desejo de pessoas que comprem, cada vez mais o governo americano, e não só o governo americano, mas o estado da Flórida, e eu falo de Kissimmee e falo também da questão de Orlando, vem cada vez mais aprimorando sistemas para as pessoas não residentes comprarem propriedade dentro dos Estados Unidos, comprarem propriedades e terem rendimentos através disso. Há muitos anos você não tinha condomínio. Em alguns condomínios, poucos você podia fazer short term, aluguel de temporada. Muito curto. Quem detinha isso? Os fracionados, que já são muito antigos, faziam essa questão de administração. Mas com o tempo os condomínios foram surgindo e começaram a aderir isso. E começaram a montar resorts. Ou seja, a pessoa vai para lá, faz o aluguel, fica 10 dias, 12 dias, 15 dias e aproveita a estrutura toda de um condomínio, vai nos parques. Então você traz a pessoa para dentro de um negócio. E aí, como não se beneficiar de uma renda de aluguel, que é superior à renda de aluguel, como você falou aqui no Brasil, né? E não está ruim você ganhar 1,5% ou 0,60% sobre o rendimento de um imóvel aqui. Não é ruim, não, porque é um imóvel seguro. Você não tem um problema de oscilação. Né? Mas você ganhar 1 a 1,5% de renda de aluguel nos Estados Unidos, aproveitando ainda o mercado, o cenário, e ainda podendo desfrutar de poder estar lá 30 dias, 60 dias, né? Um período X, isso é maravilhoso. Sérgio, você falando sobre curtir. A primeira vez que eu fui para uma casa lá, eu me encantei. Eu amo ir para o Walmart. Olha, eu comecei para os Estados Unidos, minha filha tinha 5 anos, e eu confesso que até pilha eu trazia de lá. E eu comecei a provar algumas coisas e ficar assim, revoltada, porque os de lá eram melhores do que os daqui. Coisas simples, o Nescau, Quick, coisas assim, Oreo, a gente via que tinha. Então assim, eu sou aquela matuta que ama ir para o Walmart, ama descobrir sabores, fazer feira. Sem falar que os hotéis de lá não são tão legais quanto os resorts que a gente tem aqui. Então, a possibilidade de ir ficar numa casa, quando eu fui a primeira vez, eu me encantei, tá? Eu levei cuscuz, café brasileiro. Nossa, e a paraibana aqui, quando saía, depois de comer cuscuz com ovo, café, era uma alegria. E chegar, porque assim, Orlando é um sonho, mas é puxado. É puxado. Então, você tem uma casa para você curtir um domingo, não ter que sair, poder viver um pouco o que o americano tem. Então, eu realmente me encantei a primeira vez que eu fui, né? Amo aquilo ali, amo ficar. Mas, assim, tudo na minha vida foi assim. Eu sempre comecei fazendo para mim, casa foi da mesma forma, construí a minha, vendi sem saber que eu sabia vender. E a América chegou dessa mesma forma. Eu escolhi para passear. Amo ter, sempre escolho essa opção de casa. Então, assim, quando eu escolhi vender, era algo que eu já tinha escolhido para mim. Mas me fala um pouco como funciona, Paula. Eu tô com um cliente, tá? Ele decidiu por comprar uma casa lá. Uhum. Qual é o primeiro trâmite para a gente fazer? A questão do que vocês fazem. Vocês prestam essa assessoria para ajudar o cliente nessa compra lá? Como funciona? Sim. Bom, primeiro a gente precisa observar qual é o objetivo, né, desse cliente, né, do que ele quer ter. Né? Então a gente vai dar orientação a ele, primeiro, de que tipo de casa, né, ele deve comprar, onde deve comprar, né, e que estrutura precisa ser feita, né, para que ele possa adquirir essa casa e, como nós já conversamos anteriormente, que possa ter a proteção, né, para imprevistos que podem acontecer. Né? Então, porque o Sérgio comentou num outro programa que a gente já bateu um papo, né,
que o imposto de sucessão lá nos Estados Unidos é muito elevado. Né? Então, não adianta a gente ter dinheiro, sonho e comprar, né, de qualquer forma. Precisa saber que condomínio, né, aceita fazer por temporada, né, para que haja uma rentabilidade melhor para esse cliente. Né? E também é interessante, Leila, porque assim, muitas vezes a pessoa tem grana, tem dinheiro, mas ela precisa ter algumas dicas, saber que, por exemplo, talvez financiar uma parte do imóvel é importante, né? Não precisa desembolsar todo o dinheiro. Mas o brasileiro consegue financiar? Consegue financiar e, poxa, a gente ajuda a ele ter, né, uma boa referência, inclusive para ter impostos, ou melhor, tarifas, taxas mais baratas às vezes do que o próprio americano. Né? Então há essa facilitação, inclusive para ele ter uma rentabilidade, ganhar com o aluguel do imóvel, pagando o seu empréstimo e tendo ainda uma lucratividade. Né? Mas, claro, precisa saber qual é o tipo, qual é o perfil de imóvel que se compra, quantos quartos precisa ter, né? Para que, aliando ao que o Sérgio comentou agora há pouco, quem é que procura, quem é que vai, que turista, né? As famílias que vão. Você falou agora, ficar numa casa, né? Quer dizer, a experiência de você ir com uma família ali, 10, 12, 15 pessoas viajando, né? A experiência de você estar numa casa é muito diferente de você estar num hotel, cada um no seu quarto. Né? A convivência ali é muito mais saudável, muito mais alegria, a curtição é muito maior quando você tem um imóvel, né, que está adequado para aquele número de pessoas que vai visitar. E o que Paulo colocou é importante, Leila, que assim, tem uma das coisas que eu sempre coloco assim, eu tenho lá determinado X montante para comprar 2 casas, né? Por que a gente recomenda, dependendo se é brasileiro, por que eu recomendo financiar? Primeiro porque os juros é muito mais em conta, né? Eu estou falando quase 1/3 do que é aqui no Brasil. Segundo, se dependendo da propriedade que eu compro, veja bem, o banco já retém para mim o IPTU, ele já vai reter para mim algumas taxas que eu tenho lá, que eu tenho algumas obrigações, às vezes já o seguro já embutido sobre responsabilidade sobre o imóvel, sobre a questão da garantia de um falecimento, né, para poder quitar isso. E mais do que isso, sim, a formatação, como o Paulo falou, Leila, de você não pode comprar imóvel na pessoa física nos Estados Unidos. Eu não falo, poder pode, compre quem quer, é livre. No final Não deve. vai se Mas arrepender. no final, ó, temos um caso de um cliente nosso que teve uma casa, $600 mil, eu estou falando isso antes da pandemia. $600 mil, $300 mil financiado pelo banco, $300 mil ele deu em dinheiro. O cliente veio a faltar na pandemia. O imposto de sucessão foi mais de 40%, sem contar que ele teve que trocar de advogado, porque o advogado fez um trâmite meio equivocado e aconteceu que ele teve que ir para outro. Então o custo foi maior, foi mais de 40%. O dinheiro que ele tinha para o financiamento, vendeu a casa, ele teve que fazer lá, ele teve que vender essa casa, fazer toda a sucessão lá, foi um caos, ou seja, os 300 mil que ele deu foi praticamente só para pagar o custo, zerou a conta. Então por isso você tem que montar uma empresa nos Estados Unidos. Você tem que fazer a sucessão, é muito barato, vale muito a pena. Até para a questão de você pagar menos impostos na questão do aluguel, vale a pena você ter uma empresa. E a gente consegue abrir por aqui, Sérgio? Tudo por aqui, o cliente não precisa sair do Brasil. A gente faz todo o trâmite de ponta a ponta, desde o melhor banco para ele financiar com a melhor taxa. Veja bem, brasileiros dão de 30%, os estrangeiros nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, podem começar com 25% de entrada, 20%, tem casos de bancos até com 20%, mas começa de 25%. Então o americano ele é todo tomado pelo mortgage. O juros americano ele é 100% tomado. Por mais que ele seja residente americano, eles não têm essa cultura de dar 50% de entrada, 30%. Não, isso é uma coisa nossa. Eu vi lá uma construtora falando que eles dão 3%. Quando é o condomínio novo que eles vão lançar o condomínio, está no chão, como eles falam. Aí eles fazem o cadastro, dá 10%. Só que quando o financiamento paga, em alguns casos a construtora devolve para o americano, porque o padrão dele é financiar até os móveis que estão na casa. É 100% tomado pelo mortgage, ele é tomado. Então quando nós, principalmente brasileiros, vamos comprar, e nós somos muito bons compradores para o mercado da Flórida, muito bons compradores. E eu falo por isso porque eu, por exemplo, não sou residente americano, tenho empresa dentro dos Estados Unidos e a minha taxa de juros é muito mais competitiva, muito melhor do que muito americano. Por quê? Porque a entrada é fundamental para eles.
e o tipo de imóvel que a gente escolhe, e como é feito aquele imóvel, da forma do formato da empresa. Veja bem, se você vai financiar o imóvel, vai dar uma entrada, dependendo do imóvel que você está comprando, onde é, o local, e o que você vai fazer, a sua taxa, o seu custo baixa de financiamento significativamente. Por quê? Porque o brasileiro ele quer comprar algo bom, ele quer ir num lugar onde ele vai ter rentabilidade, são resorts, são condomínios que permitem essa parte de investimento, e eles sabem realmente, o brasileiro tem um pagamento. E por quê? Porque o banco sabe que se ele vai fazer, dependendo do condomínio, no short term, que ele vai fazer lá por questão de aluguel por temporada, ele vai ter uma questão muito legal, que é o seguinte, o banco vai dizer, esse imóvel aqui rentabiliza, porque esse cara aqui vai tirar, olha, paga e ainda sobra dinheiro. Agora eu vou comprar um imóvel que eu não vou alugar, que não é numa região que aluga, que é por temporada, aí tem toda uma questão. Claro, a tua taxa de juros cai um pouco, mas ela é limitada, o seu ganho, porque aí começa a exigir mais documentos, mais documentação, mais receita, me dá isso, me dá aquilo, porque você tem que ter capacidade, você vai pagar esse imóvel como? Então tudo isso são coisas que a gente precisa estudar, como o Paulo falou, a necessidade de cada cliente, cada caso, né? Então a gente abre a conta de investimento, abre a conta bancária para o cliente, faz a questão de todos os trâmites de documentação em alguns bancos, não só no banco, que tem às vezes, que muitas pessoas vão em 2 ou 3 bancos, a gente abre em vários players que nós trabalhamos para ver o melhor custo, abrimos a empresa offshore, carregamos a integralização para dentro, trabalhamos, às vezes o corretor já tem a sua Title Company, a gente indica uma de preferência para poder fazer esse arranjo. E o mais importante, Leila, é a contabilidade. Quem vai cuidar da contabilidade? Mas eu preciso de um contador, não sei. Cada contador tem uma particularidade ímpar. Veja qual. Eu tinha muitos anos atrás um escritório, um estúdio de contabilidade lá, e eu tinha uma LLC. E o que acontece? Eu com a casa alugando e tal, e rentabilizava, pagava os imóveis, porque o custo dos aluguéis quem paga é o hóspede, uma parte pequena a gente acaba tendo uma retenção, que as próprias empresas de aluguéis fazem isso, ou você pode fazer, se administrar por si próprio. E meu contador era um pouco, né, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, e eu fui vender um imóvel. E aí eu me deparei com uma situação que ele disse, olha, Sérgio, nessa empresa, se você vai pagar todos os custos de ganho de capital nessa empresa, e você vai pagar quase 25%, 24 ponto alguma coisa por cento, e depois você pagou esse imposto. Se você tirar para sua pessoa física, você vai bitributar mais 20% lá em cima da tributação. Peraí, 45%? Não, tem alguma coisa errada. E aí comecei a pesquisar. Na dor a gente, né? Na dor a gente sabe gemer, aprendi e vai, correndo. E aí fui buscando alguns escritórios. E fazem mais de 12 anos a gente tem a Nancy Company, que é um escritório que nos presta, que é um player nosso agregado, associado ao nosso escritório, que prestamos todos esses serviços. Hoje, eu vendo uma casa, pago o imposto, encerro aquela empresa e passo para a pessoa física dentro de imposto de bitributação. Então, o conhecimento é fundamental você buscar. Nós estudamos, já temos toda a parte de ponta a ponta, né? O imóvel lá, o cliente vai lá, quando você escolhe o imóvel e vê tudo, nós podemos fazer toda essa análise, ajudando. Claro que sempre a escolha do cliente, né? Mas é incrível quanto a gente vê quanto é importante você escolher, né, um bom broker, um bom corretor, uma boa empresa para fazer essa gestão. E eu falo uma coisa de ponta a ponta. Aproveitando que você está aqui, porque muitas, dependendo da escolha de um broker lá, você está desassistido, às vezes, por outras coisas que você precisa de imóvel. Por isso você tem que ter uma ponta aqui. Importante para poder te auxiliar nisso. Ela é fundamental. Que eu decidi parceria, tá? Eu acho que o mundo é feito disso. Eu acho que não é dividir dinheiro, é dividir trabalho e responsabilidade. Deus é muito bom comigo. Antes de ir para lá, eu vim para aqui, conversei com vocês. Então, já temos o suporte. Tem eu aqui para ajudar na escolha, já conheço todo o material. Conheci pessoalmente, né? Fui lá, conheci a maioria dos condomínios, me apaixonei por todos, queria todos. O que é que eu vou fazer? Porque eu queria. É difícil. Mas assim, tenho a corretora lá, tá? Então, é possível comprar um imóvel totalmente online daqui, mas se quiser viajar, eu também tenho uma pessoa para receber lá. E toda essa parte documental, vocês que vão fazer. Então, assim, a gente vai estar diversificando o patrimônio, dolarizando, o cliente vai estar rentabilizando lá em dólar e o mais importante, com toda a segurança, sem bitributação, protegido, com tudo feito certinho aqui. Isso é o fundamental, Leila. E eu falo isso assim, porque a Preve Consult faz todo esse trabalho contábil, toda essa parte jurídica e estruturação,
para poder colocar de pé. E não falo isso só casa de ferreiro, espeto de pau, né? Que é um dito que a gente diz lá no sul, que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? É o espeto para ação de churrasco. A gente, na verdade, nós todos os sócios, nós todos temos propriedades, companhias lá fora, a gente administra isso com conhecimento para poder dizer, olha, esse é o melhor caminho para você. Porque cada caso é um caso, é um termo de tamanho único também. Então, dependendo, olha, mas eu quero fazer só uma empresa de aluguéis, não pretendo vender ao longo de 10, 15 anos. Ok, nós vamos por uma outra formatação. Porque eu posso montar uma LLC, uma Liability Company, que é uma empresa pessoal, né, que se coloca diretamente, mas é uma empresa que te ajuda a proteger na sucessão e o tributo também melhora. Por quê? Porque eu abato todas as despesas que eu tenho, inclusive passagem aérea dos diretores, são abatidas. Eu consigo abater as passagens aéreas, até os trâmites e tal que eu tenho, eu consigo abater dentro da minha renda, então diminuindo a minha carga tributária. Os Estados Unidos é legal por isso. Você abate muita coisa, você consegue abater grande parte das suas despesas, coisa que você não consegue aqui no Brasil, que você tem uma série de regramentos que são impeditivos, e lá você consegue colocar quase na maioria a totalidade das suas despesas, diminuindo o seu ganho para nada. E você ainda consegue ter uma vantagem sobre tudo isso, que é você está num condomínio legal que você vai escolher para o cliente, mas a rentabilidade e o pagamento desses impostos nos Estados Unidos é muito severo. Principalmente o estado da Flórida. Você tem que estar em dia. Você tem que ter essa assessoria para você fazer toda essa questão documental, de contabilidade, de statement, para você poder passar a fazer toda essa questão equacional de ganhos, né, e abatimento. Isso é fundamental. Mas, Sérgio, o que eu acredito nisso, que é muito bom, é que você está falando daquilo que você vive. Exato. Né? Eu ainda estou apaixonada, você já tem. Já estou indo Seremos já vizinhos, quero muito, quero trabalhar, quero muito, tá? Mas me fala, comprei uma casa, tá lá, você me falou que você tem uma empresa que administra, né? Exato. Você até disse que tinha 2 opções. Até mais. Essa casa, mesmo tirando todas essas despesas que você falou, pagou a parte contábil, impostos, pagou as despesas com a empresa que administra, mesmo assim ela consegue rentabilizar mais de 1% mês. Mais. Leila, olha, claro, hoje, assim como os preços aumentaram, tudo aumentou no mundo todo devido à pandemia, também para você alugar uma casa em determinada temporada nos Estados Unidos também não é o mesmo valor de 2019, 2018, 2020. As coisas mudaram totalmente. Então a escolha do lugar é fundamental para você rentabilizar. Eu vejo pessoas comprando às vezes casas de 2 dormitórios em locais que às vezes são até impeditivos e tem algumas restrições. Permitem, mas tem restrições. Por quê? Você não vai rentabilizar também. A escolha do local onde você vai comprar para fazer um aluguel de temporada, ganhar como investimento isso, você vai pagar totalmente seu financiamento, você ainda gera lucro, porque todas as despesas de luz, de água, toda a parte de administração da empresa, você consegue colocar dentro desse statement que é líquido, dentro dos seus aluguéis temporários. E as escolhas das administradoras é fundamental, porque a gente vê muita empresa que eu não faço isso, eu faço tal coisa, isso que eu não faço, eu não faço. Existem poucas empresas que fazem full compliance. Elas fazem um trabalho de ponta a ponta. Elas administram, fazem um booking, retêm os impostos, te dão os statements anuais para você fazer sobre a questão da empresa, fazem a manutenção do teu imóvel, totalmente a manutenção do imóvel. Se tiver um guest, ou seja, um hóspede, fez qualquer extravio em determinado material, um sofá, uma mesa, uma cadeira, eles vão lá, fazem o conserto, cobram isso através do guest, através que fica retido o cartão de crédito. Eu, quando comecei a fazer isso sozinho, eu vi que, não, eu vou contratar uma empresa, porque é o seguinte, eu vou pagar um valor X, um percentual da receita, não estou pagando um valor fixo, estou pagando o valor da receita. Mas eu me livro totalmente a fazer outras coisas. E funciona muito bem, porque eu não vou fazer o booking da casa, eu vou ter que pagar uma agência, fazer uma publicidade, fazer toda uma história para poder monetizar aquela casa para poder encher em temporada. Às vezes está em booking. Eu tenho uma casa nossa que está 1 ano e meio já com o booking lotado. 1 ano e meio à frente. 1 ano e meio à frente. Né? Então, assim, eu vejo o booking da casa 1 ano e meio à frente. Então, assim, é uma receita de 1 ano e meio futura que é superior ao aluguel anual. É superior. Ela é o dobro, se não o triplo.
E a pergunta que você me fez é, sobra dinheiro? Sobra dinheiro, Leila. Paga todos os custos e sobra dinheiro. Agora veja bem uma conta que as pessoas não fazem às vezes. Eu comprei um imóvel de 600 mil, mas eu estou ganhando nesse imóvel 1,5%. Você está ganhando 1,5% de 50% de entrada que você deu, você está ganhando 1,5% de 30% de entrada que você deu. 30%, 50%. Por quê? Você está ganhando 1,5 sobre 600 mil lá do aluguel, que está fazendo o booking, você comprou uma casa, você está ganhando 1,5 de 600 mil. Mas na verdade você só investiu 30%. Só é 30%. Então, assim, o investimento, se você colocar isso matematicamente falando, ele é superior a 2%. É superior. E ainda tem um lugar para ficar quando você viaja com a família. E como funciona? 1 ano e meio de booking lotado. Como funciona quando você quer ir? Eu quero aproveitar e curtir muito as minhas férias. Boa pergunta, porque assim, claro, a escolha de uma empresa boa, uma empresa grande que tem muito booking, isso também é fundamental. Você pega uma empresa que tem 400 casas de aluguel. Você quer ir lá, isso está no contrato, a hora que eu quiser ir, se eu quiser agora pegar o carro amanhã, o carro, ir para o aeroporto e pegar um voo e ir para casa, eu quero ficar 40 dias, eu aviso eles vão realocar esse hóspede em outro lugar, em outra das casas que estão, ou eles vão alocar num hotel, alguma coisa, a responsabilidade é deles, e eu posso ficar 40 dias. Daqui a 5 dias, faltando para os meus 40 dias, quero ficar mais 30, não importa, eu posso usar isso. Então esses contratos também são muito importantes você ver, esses termos que você vai assinar com as companhias, porque às vezes você quer ir, você está impedido de ir para a sua própria casa. Embora eu já fiz algumas coisas também que é assim, eu vi que o aluguel estava dando $12 mil num período de 30 dias. Eu digo, mas eu fui ver os 10 dias que vai ficar em Orlando, eu digo, não, mas tá dando 6. Tô no lucro. Não vou para casa. Então, assim, ainda pago os custos fixos e ainda sobra dinheiro. Então, tudo isso você tem que avaliar, às vezes, né? Mas a experiência, como você disse, de você ir para uma casa, veja bem, você pode ir agora para o Natal, você vai no dia 19 lá para Orlando, passa até o dia 10, você vive o Natal, se bem que é cheio, é lotado, né? Mas vale muito a pena. Eu quero ir passar o Halloween. Vai, pega 4, 5 dias, né? Vai pagar um Halloween. Então, assim, você consegue automaticamente fazer o booking da sua casa, essas empresas fazem, mas também você tem uma vantagem, que eu indico algumas empresas, e você tem também, assim, que é a escolha dessas administradoras. A transparência disso. E quanto elas fazem um booking na tua casa. Elas lotam, né? Elas fazem um booking aperfeiçoado. E você também tem uma vantagem de você, no dia que você quiser ir, você vai e eles realocam o hóspede em outro lugar. Eu digo que Orlando é a terra da fantasia. Né? Você se encanta com tudo que você vive e ela sempre está em constante transformação, Sim. mutação. Se você for no parque anualmente, todas as vezes que você for, tem algo novo. Novas atrações. Mas dessa vez eu me surpreendi, porque eu soube que a Disney vai inaugurar o Parque da Marvel. E o Universal vai lançar lá, próximo de Kissimmee também, o maior parque do mundo, do Complexo Universal. Então, assim, o único problema que eu consigo ver com relação a aluguéis lá é uma pandemia, porque parou o mundo. Mas eu não consigo ver uma possibilidade de lá parar. Tá? Todo mundo que vai gosta, tá? É um paraíso para compras, tá? É um paraíso para passear. Mas eu ainda me encantei com algo a mais. Eu cheguei encantada, tá, Sérgio? Eu me surpreendi lá de tudo que você me disse aqui. Quando eu vim na reunião antes de ir, eu já saí assim com as expectativas a 1000, mas lá eu me surpreendi. Porque conversando com as parceiras lá, eu soube que, além dessa rentabilidade que nós temos, a valorização do imóvel lá é real. É real. Elas falavam em algo em torno de 15% a 2 anos. Em 2 anos. Acho que é mais, Leila. Olha que coisa boa. Acho que é mais. Por quê? E você falou uma coisa muito importante. Só se houver uma pandemia. Agora, veja como é importante a escolha do imóvel também para isso. Nós escolhemos um imóvel no resort, muito bom. Lotação máxima, mas ele era próximo de 2 campos de golfe. Nós ficamos com 60 dias, quase 3 meses sem alugar. Mas o que foi legal é que, como era o campo de golfe, era permitido jogar golfe. Vocês viam lá, tinha uns campeonatos que era permitido porque são espaçosos, lá as pessoas, distanciamento desse campo aberto, então era permitido. A gente fez um booking da pandemia inteira, praticamente só em pessoas alugando a casa para ir jogar golfe. Que as pessoas precisavam fazer alguma coisa. E os americanos mesmo. Então, tudo
você tem que escolher. E assim, você falando sobre essa questão de que é encantador, essas inovações de parques, o momento é agora. Você vai esperar. Um parque leva de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você tem que comprar agora. Você tem que fazer agora. Porque depois é mega faraônico você comprar. A gente fala essa palavra mega faraônico porque assim, pô, sair de uma... quando eu comprei a primeira casa, era 120 mil dólares. Depois eu fui, antes da pandemia, 235, vendi uma por quase 500, 485 mil. E hoje você vê as casas boas, 500, 400, 600, 700, 800 mil dólares. Leila, vai explodir. As coisas vão aumentar significativamente. Porque assim, vai ter novos resorts abrindo? Vai. Mas com outra proposta, eles acompanham o preço do mercado. Você não pensa que vai abrir um resort novo, que a tua casa que tu comprou por 500 hoje vale 700 e ela vai abrir por 500. Não, ela vai a 700, 690, mesmo preço. É esse o momento. Essas novidades que estão acontecendo, a terra do Mickey, que a gente fala lá, que é Orlando, né, e a Disney, que é Kissimmee, essas questões todas eles não botam para perder. E é um com o outro, cada um melhorando mais ainda um parque. Você vai a cada ano, você tem uma novidade. Você tem agora outras novidades acontecendo em Orlando, não só na questão de parques, mas de gastronomia, experiências gastronômicas. Você tem parques que você pode ir com reserva natural, né? Nas regiões ali que você pode explorar. Tudo está sendo uma novidade, tudo está acontecendo. Qual é o momento? O momento é agora. E eu visitei o Solara e vi os fogos da Disney, do Animal Kingdom, do condomínio. Ele é um pouco mais alto, né? Fica em Davenport, né? E eu vi os fogos do Animal Kingdom. Então, outra coisa também que me surpreendeu lá, quando falava em aluguel lá, eu sempre achava estrangeiros indo para curtir a Disney. Não, mas não é. O que eu vivenciei agora muito são pessoas do norte e nordeste dos Estados Unidos indo para a Flórida para fugir do frio. Pessoas do Canadá indo para lá para fugir do frio. Então, não é só turismo. Não. Né? Funciona os próprios americanos e eles têm a cultura, Sérgio, que me surpreendeu, que eles alugam casas de 15 quartos. Os americanos, eles saem do norte e do nordeste para ir para lá, para fugir do frio, e eles alugam. Nossa, eu não sabia em que quarto eu entrava. Gigantes, casas assim, totalmente diferente de tudo que a gente vive aqui. O mundo Disney e a fantasia em todos os quartos, e eu não sabia mais em qual quarto eu tinha entrado. E é uma realidade lá. É muito grande. O construtor que me atendeu lá, de lá do Solara, ele chama de aqui você vai ter uma pousada, aqui é uma empresa. Você vai comprar uma pousada que vai te rentabilizar e realmente vai se manter. Então, assim, acho que esse é o segredo. Como tudo que eu faço com conhecimento de causa. Isso eu não conheço, mas Deus é bom e mandou vocês que conhecem. Vou conhecer. A próxima vez que eu vier, eu vou estar mais informada. Tenho feito muito esforço para aprender. Viajei, fui em loco. Conheci parceiros, conheci os condomínios. Procurei realmente ver, igual a Tomé veio para crer. Perguntei a todo mundo. Quando cheguei aqui, já estava com bastante informação. Eu realmente fui estudar. Eu fui, como diz o Matuto, escavacar para ver se realmente era, porque quando a gente mostra é algo para Matuto aqui bom demais para ser verdade, mas realmente é incrível, é a minha meta agora para 2023 e eu quero sorrir igual você sorri. Pensando nas rentabilidades de lá. E legal, Leila, assim, que é uma coisa interessante você colocar, é um processo de aos poucos, sabe? Você começa uma casa, você não precisa chegar lá amanhã e colocar a melhor casa da região, você precisa colocar uma casa gigante. Você tem que começar, né? Eu sempre digo que o começo é mais importante do que depois o meio do caminho, que você vai ficando mais experiente, né? Mas o começo é muito importante, o pontapé inicial de você começar. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu queria comprar a melhor casa. Não, você começa. Começa com essa casa, tem experiência, faz ela, bota ela no negócio depois, vende ela, porque ela vende muito rápido. Você botou, vendeu. Olha, eu estava vendo uma casa 2 semanas atrás, que eu já tinha colocado, feito uma oferta, já vendeu. Fiz uma oferta, já vendeu. Então assim, é muito rápido. Então você não consegue, a velocidade de venda lá é significativa. Por quê? Porque nós estamos falando de quase 100 milhões de pessoas entrando e saindo em um ano dentro de um complexo inteiro, que é aquilo lá, que é a vivência que você tem. E o que a gente diz? Começa com um pouco. E outra coisa,
Eu acho importante, todas as pessoas que compram imóveis, às vezes elas tem que fazer um investimento lá, colocar um investimento líquido, financia os outros 50%, ou 30%, ou 20%, né? Ou 70%, enfim, que ela queira financiar. Por quê? Porque ela precisa ter uma vivência que ela tem. Depois que ela fizer a primeira, vai coçar para querer comprar a segunda. E o dinheiro já está alocado, está muito mais fácil. Você tem lá um sistema, que é o que a gente fala aqui de precificação, que o mercado ele te coloca mais ou menos numa situação do teu score, né? Você vai ter o que você colocou. Você contém uma empresa, você vai ter um IM da empresa, você vai IT number, e aí você vai ter aquele score daquela solicitação. Então você tenha um pouco de dinheiro também lá no banco investido para poder ter novas oportunidades. Então você precisa ter toda uma estrutura, a gente faz tudo isso de ponta a ponta aqui na Prev, e entrega isso para o cliente sem que ele precise nem sair de casa. Não, ele vai ter que sair para ir no cartório e reconhecer firma. Mas o resto é tudo online. É tudo online. Paulo, vamos sorrir, né, Paulo? Comprar Tem nossa que casa sorrir. lá pra gente sorrir, igual o Sérgio tá Exatamente. sorrindo. Mas, gente, é sempre muito bom conversar com vocês. São inteligentíssimos, como eu digo, sempre me surpreendem. Que Deus abençoe cada um de vocês e que em breve estejamos aqui fechando muitos negócios. Então, estamos Sorrindo aqui igual para o Sérgio tá Estamos aqui sorrindo para ajudar. com o financiamento Estamos aqui deles. para Se ajudar. Deus quiser, viu? Tá dando tudo certo. Gente, sigam Sérgio Valentins, Paulo, Prev Consult, um canal incrível no YouTube. Vai lá, são informações necessárias.